Pronto, iniciou a gravação, tá? Compartilhar aqui a minha tela. Perfeito. Minimizo isso. O que acontece, gente? Eu quero que vocês... sobre esse quadro aqui, o dimensionamento do SESMIT. Ficou claro sobre o dimensionamento do SESMIT, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre o dimensionamento do SESMIT? Pode falar, galera. Ficou ou não ficou claro aí a aula que eu dei sobre dimensionamento do SESMIT? Para mim ficou claro, professor. Tem que seguir algumas regras e tal. Tá. E os demais aí, galera? Eu preciso saber para mim se professor. ficou claro para todo mundo. Eu só vou dar uma pincelada. Se não ficou, eu vou desenhar melhor. Sim, ficou claro. Não, sim, professor. Tá bom. Então, só vou dar mais uma pincelada. Gente, falou em dimensionamento do SESMIT. Primeiro lugar, tá? Eu vou pegar o CNPJ da empresa, certo? Quando eu pego o CNPJ da empresa, tá lá o CNPJ, tá lá o CNAE, tá? Essa classificação nacional de atividade econômica, tá lá o CNAE. Quando eu pego o CNAE da classificação, eu vou aqui. Então, aqui nós temos aqui o código, que é a letra A, que fala sobre o item, né, que é agricultura, pecuária e tal, e começa o item 01, que fala de agricultura, pecuária, serviços relacionados. E começa o 011, que é produção e lavouras temporária. O quê? Aí começa 1.11.3, cultivo de cereais, e aí vai. No 1.2 é o quê? Horticultura e floricultura. Aí vem o número do CNAE. O número do CNAE é esse cara aqui de baixo, ó. São 5 números. 2 números, ponto, 2 números, ponto, 1 número, tá bom? E aqui eu vou olhando. Então, eu vi aqui a letra A é desse cara, aí o número 1, tá vendo? Número 1, número 1, número 1, número 1, número 2. Aí o número 2 aqui, ó, produção florestal. Eu vou no 2 e tal. Aí no 3, pesca e aquicultura. E na frente eu vou ver lá o grau de risco. Tá vendo? O grau de risco tá aqui. Grau de risco 3, grau de risco 4, tá? A B fala em indústrias extrativas. Aí vem 05, extração mineral, tá? Você pode ver que aqui na frente não tem código, né? Não tem grau de risco, tá? Então, 05 que é a extração de carvão mineral, 050 que é a extração de carvão mineral, e aí começa 05003, extração de tal, e aí vem, tá vendo? Vem aqui o grau de risco. E aqui, então, você vai achar aqui todos os CNAEs, tá bom? Então, eu tenho aqui determinado segmento empresarial e eu vou aqui, tá? Então, confecção de artigos de vestuário e acessório. Então, quando a empresa ela vai se constituir, o contador ele vai perguntar, é empresa do quê? Aí o cara fala, eu quero abrir uma empresa X. Aí, com base nessa informação que o cara quer abrir empresa, o contador vai abrir a empresa com o código daquela atividade, que é aquela atividade principal, tá bom? E aqui eu tenho todos os números, tá? Eu tenho todos os CNAEs, né? E aí eu tenho aqui a grau de risco. Então, você vê, tem grau de risco 3, grau de risco 4, grau de risco 3, 3, grau de risco 4, grau de risco 3, grau de risco 4, grau de risco 3, 4, tal, né? Então, vocês observam aqui, tem bastante 3, bastante grau de risco 3, tá? 3 ainda, ó, tem um aqui, incorporação de empreendimentos imobiliários. É o quê? Incorporação de empreendimentos imobiliários. Então, o camarada que vai só fazer a incorporação. Aí tem lá, né, 3, tem 2, comércio e varejo e por atacado de veículos automotores, né? Então, se a empresa, né, que compra e venda de veículos
Então, comércio a varejo e por atacado de veículos automotores, tá? Aí vem aqui mais um monte deles, 2, 2, 2, ó, tá vendo? Já diminuiu aqui. Essa linhagem é tudo 2, aí voltou no 3, né? Aí tem 2 ainda, aí tem um aqui, tá? Comércio varejista de material elétrico. Então, comércio varejista de material elétrico. Aí tem aqui comércio varejista especializado de equipamento de telefonia, comunicação, grau de risco 1, tá? Então, tem aqui 1, 2, 3, tá? Então, ficou claro, gente? Eu tenho o meu CNPJ, então eu peço, né, eu vou encorajar vocês a pegar o CNPJ da empresa que vocês trabalham e tal, né? E aí a gente vai pegar o CNPJ, né? Você pega o CNPJ e vai aqui no KNAI para ver se confere, né? Então você pega o KNAI da empresa e vai aqui para ver se está a mesma coisa. Opa, está a mesma coisa, você vai conhecer o grau de risco. Professor, onde eu pego o CNPJ da empresa? Se você souber o CNPJ, o número, né, que está na sua carteira profissional, tudo, aí a gente entra aqui e consegue, tá bom? Aí consegue abrir aqui na Receita e você consegue saber o cartão do CNPJ, tá bom? Então tá aqui, eu tenho todos aqui, tá vendo? Então todos são 5 números, dois números, um ponto, 2 números, ponto e um número. Ele está todo aqui. Então, ó, sequência de um banco central, banco comercial e tal, né? Então, eu tenho tudo eles aqui. Beleza, né? Então, já eu sei. Agora, eu preciso saber o quê? Eu preciso saber a quantidade de funcionários, né? Então, vou descer mais um pouquinho para ir para outro quadro. Aí, eu preciso saber a quantidade de funcionários. Professor, onde eu arrumo a quantidade de funcionários? É no CAGED. Esse CAGED é a movimentação de funcionários no mês. Então, eles têm que informar ao governo quantos funcionários entraram e quantos funcionários saíram, né? E aí vai ter a quantidade de funcionários. De posse dessas informações, né, de quantos empregados tem, aí você vai no quadro. Então, eu já achei o meu grau de risco. Onde eu achei meu grau de risco? Achei meu grau de risco a partir do KNAI, a partir dessa classificação nacional de atividade econômica que nós vimos aqui. Ótimo, já tem a classificação. Eu já tenho a linhagem aqui de funcionários, né? Quantos funcionários eu tenho na empresa. E aqui, então, o SESMIT, né? Então, essas são as funções do SESMIT. É um técnico, engenheiro, auxiliar de enfermagem, enfermeiro e o médico. E aí eu vou aqui na tabelinha. Então, grau de risco 4, de 50 a 100 funcionários, então eu preciso de um e assim vai, tá bom? Beleza, galera? E essa informação é para mim dimensionar o SESMIT. Então, com essas duas informações, eu dimensionei o SESMIT, tá? Muito bem. Eu dimensionei o SESMIT e aí eu vou pegar e vou registrar esse SESMIT no Ministério do Trabalho. Eu tenho que registrar ele para dizer que o SESMIT desta empresa, né? Qual empresa? Essa empresa aqui que eu tenho o CNPJ tem tantos funcionários, como tem tantos funcionários? A partir daqui, né, do CAGED, por isso que eu tenho que pegar a empresa, né? Como que eu pego a empresa? Pelo CNPJ, então eu vou tirar o cartão CNPJ da empresa, para mostrar para o Ministério do Trabalho, essa empresa aqui, ó o KNAI dela. E olha aqui quantos funcionários tem. E olha aqui os profissionais que nós estamos registrando no SESMIT, tá bom? Evidenciou tudo, eles vão dar um documento chamado Registro do SESMIT, tá bom? Um fiscal do Ministério do Trabalho, ele chegar numa empresa, ele vai pedir este documento. Se a empresa não tem, né, não é obrigada a ter esse serviço interno, ela vai ter que ter um serviço externo. Qual é o serviço externo? Uma consultoria, alguma empresa que vá fazer o atendimento de toda a legislação trabalhista, que vai fazer o atendimento de todas as NRs, beleza? Eu tenho uma lojinha, né, de roupas com 2 funcionários. Então, nós já vimos lá, loja de roupa é grau de risco 1, eu não preciso ter um SESMIT, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar e vou colocar uma empresa para atender a legislação, tá? Mas eu tenho uma loja de roupa que ela é muito grande, né?
Então, tem uma loja de roupa que ela chama C&A, Riachuelo e tal. Ela tem muito mais, né, de 500 a 1.000 funcionários, ela tem bastante funcionário, entendeu? Aí eu preciso de um técnico. Ah, mas a Riachuelo, professor, eu trabalho nela. A gente tem 5.000 funcionários, né, distribuídos. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter o SESMIT completo, tá? Entendeu? Ah, como que faz esse SESMIT? Ele vai ficar centralizado, tá? Ele vai ficar num local centralizado, né? Todo esse SESMIT. E as lojas, a loja que tiver mais do que 500 funcionários, tá? Ele vai ficar um técnico lá. Entendeu? E esses camaradas aqui, eles vão visitar as lojas pequenas, né? Que tenham menos funcionário, vai dar todo o suporte, tá bom? Então, ele vai preparar todas as lojas, ele vai fazer curso de CIPA, curso de brigada, enfim, ele vai fazer todo o atendimento da legislação, do equipamento de proteção individual, fazer o enquadramento da legislação do Corpo de Bombeiro, tá? Fazer a adequação em questão de CETESB, né? Então, esse SESMA aqui é centralizado, ele vai ficar quietinho lá numa empresa, num local e vai atender todas essas, mais da onde, gente? Todas elas do Estado, tá? Dentro do Estado. Ah, professor, então, se eu tiver aqui uma quantidade de funcionários aqui em São Paulo, lá na Bahia outro, lá em Recife, são SESMIT, são regionais, entendeu? Então, eu tenho que ter um SESMIT São Paulo, eu tenho que ter um SESMIT registrado na Delegacia Regional lá da Bahia, eu tenho que ter um SESMIT em Recife, eu tenho que ter vários SESMIT, porque ele é por estado, tá bom? Então, tem que tomar cuidado. E até mesmo, vamos falar, a empresa quer fazer uma gambiarra, né? Então, eu quero que o engenheiro de segurança daqui seja responsável também pela agência de tal lugar. O que acontece? Se lá precisa também de engenheiro, não é só pegar esse engenheiro e registrar lá, porque ele também tem que ter o registro no CREA lá. Ele tem que ir lá no CREA na Bahia e tem que fazer um registro para trabalhar naquela empresa, tá bom? Naquele estado, tá? Então, fechou. Beleza, gente? Pois não? O senhor falou referente a outro estado. Eu trabalho em uma empresa que ela é grande. Ela tem outro estado também, mas a pergunta tem vários locais de trabalho dentro da cidade de São Paulo. Tem um prédio matriz, que tem todo o trabalho, o SESMIT, tudo certinho, e tem outros locais. Como que funciona nesse caso? Cada local de sair, professor, vamos fazer uma média, vamos fazer uma média fictícia aqui, de 500 funcionários, em 3 unidades diferentes. Tem a unidade A, unidade B, C e D. Como que fica o SESMIT nesse caso? Então, é isso que eu estou falando. As unidades são tudo no mesmo estado ou fora do estado? Mesma cidade. Mesma cidade. Então, vamos supor, está aqui em São Paulo. Então, você tem aqui uma unidade matriz em São Paulo, uma filial em Santo André, uma filial em Araçatuba e uma filial em Campinas, tá? Então, elas distantes uma da outra. Se uma dessas unidades tiver, dependendo do grau de risco, que grau de risco que é? Você sabe? A gente pode pegar o CNPJ. Você quer fazer o teste CNPJ? Eu não estou com a carteira de trabalho na mão, mas eu peguei aqui na internet. Tá, vamos ver se a gente consegue aqui. Vamos ver se eu consigo abrir. Caramba, é muita coisa. Não, cara, não é isso que eu quero. Espera aí que eu fui fazendo aqui, não é isso que eu quero. Vamos ver outro aqui. Ah, tá, qual que é o CNPJ? 06 Hum. 975 Ah, 199 ah. barra 00 01
traço 50. Então, tá aqui. Então, o que acontece? Deixa eu aumentar aqui. Então, o que tem aqui? Nós temos a empresa Teleperformance, tá? Então, ela tem aqui o KNAI dela aqui, ó. 8222. Atividade de teleatendimento, certo? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos lá. 8220, certo? 8220. Cadê? 80. 8222, tá? Aqui, ó, 8222. Entendeu? Grau de risco? Qual que é o grau de risco aqui? 2. Perfeito. Então, você viu, ó, 8222, atividade de teleatendimento, grau de risco 2. Vamos ver se bateu lá. Tá aqui. Então, 8222, atividade de teleatendimento. Só que ele tem outros, tá vendo? São os secundários. Só que a norma, ele fala o seguinte, se um desses aqui, tá? Desses outros secundários, o grau de risco for maior e ele tiver, conta esses aí, não entendeu? Vai contar o que for o grau de risco maior. Então, eu já vi que é grau de risco 2. Então, tá aqui todas as informações. Aí eu vou ver aqui que está uma ativa, né? É uma empresa que foi cadastrada em 2004, é uma empresa nova, tá? Então, tá aqui, eu tenho essa informação. Gente, ficou claro isso? Eu peguei o CNPJ, entrei lá na consulta, aí saiu aqui o CNPJ e eu peguei o número aqui, tá? O número, e eu fui lá na tabela e pesquisei. Ficou claro, galera? Sim, professor. Sim. Beleza, então tá ótimo. Assim. Aí eu tenho 8222, atividades de teleatendimento. Aí nós fomos lá na norma, peguei 8222, teleatendimento, grau de risco 2. Grau de risco 2, aí o que eu vou? Eu vou aqui para outra tabelinha, aí eu vou perguntar para o jovem, quantos funcionários tem lá na empresa? Você sabe? Do modo geral, não sei falar, mas acredito que seja acima de 5 mil. Acima de 5 mil. Total, sim. Acima de 5 mil. Então, acima de 5 mil, eu vou ter o quê? Esta grade aqui, tá? Eu vou ter esta grade aqui. Não, é grau de risco 2, né? Eu falei, desculpa. É grau de risco 2. Eu falei, então eu vou ter essa grade aqui. Eu vou ter até 5 mil. 5 técnicos, um engenheiro, um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro e um médico. Beleza? Ótimo, tem aqui. Só que eu tenho mais de 5 mil. Se eu tenho mais de 5 mil, eu somo esse aqui. Então, é 5 mais 1, porque isso aqui vai de 5 mil até 9 mil, tá? E passou de 9 mil, aí eu vou, a cada 4 mil ou fração de 2, eu vou somando esses caras aqui. Então, eu tenho 7 mil lá, um exemplo, eu tenho essa coluna mais essa coluna. Então, eu tenho 5 técnicos de segurança, mais um, eu vou ter 6 técnicos de segurança. Eu tenho um engenheiro de tempo integral e mais um engenheiro, que é o tempo parcial. Eu tenho um auxiliar de enfermagem, preciso de mais um auxiliar de enfermagem. Eu tenho um enfermeiro, não preciso mais de enfermeiro. Eu tenho um médico, eu vou precisar de mais um médico. Tá bom, galera? Então tá aqui. Pegamos aí o exemplo. Oi, pois não? E aí a gente tem que se atentar nessas observações aí abaixo na tabela, quando atingir acima desse número que o senhor mencionou agora, né? Também, mas só que aqui tem outros lugares aqui, ó. Vamos supor aqui, ó. 500 funcionários a 1.000 num grau de risco 3. Quando tem esse asterisco, tem um asterisco, eu vou ver aqui. O que é esse asterisco aqui? É tempo parcial, mínimo de 3 horas. Então, é o mínimo.
Ah, professor, o engenheiro onde eu trabalho, lá ele trabalha o período integral. Isso é outra questão, tá? Isso é acerto que fez com o engenheiro, mas ele é no mínimo 3 horas, entendeu? No mínimo. Então, o dimensionamento total deverá ser feito em consideração de dimensionamento fixado em 3.000 e 5.000. Aí é outra informação aqui dos dois, tá? Então, observe, onde tem aqui esse asterisco é mínimo, mínimo. Aonde eu trabalho... Desculpa, professor. Hã? Agora que eu prestei atenção ali, é uma legenda da tabela, né? Desculpa. Tem a legenda aqui embaixo. Isso é importante. Então tem esse asterisco aqui, tem que tomar cuidado porque está aqui embaixo. Tá bom? Beleza? Então ficou claro, gente? Professor, com licença rapidinho. Pois não. O senhor chegou até citar, que nem no caso a loja CIA, Riachuelo, que são lojas grandes com bastante funcionários. No caso, se essa loja ela estiver em shopping, é responsabilidade daí, no caso, do dono da loja ou o próprio shopping que contrata, no caso? Tem duas coisas aí, tá? Tem dois problemas aí. Primeiro, o shopping, ele é responsável pela parte externa, tá? Então, pela parte externa é responsabilidade do shopping. Então, os extintores externos é responsabilidade do shopping. O shopping tem uma brigada de incêndio que também está junto com os lojistas e tal. Mas dentro da loja, a responsabilidade é da empresa, tá? Da porta para dentro é responsabilidade da empresa. Então, é responsabilidade da empresa ter o seu dimensionamento do SESMIT, ter a sua CIPA, ter os seus equipamentos de combate a incêndio, tá? Até mesmo porque o shopping vai cobrar, tá? O shopping ele vai pegar no pé lá, porque o shopping também tem um engenheiro de segurança, né? Ele tem uma galera lá que vai pegar no pé, falar, olha, para você entrar aqui, precisa isso, e você vai ter que também ter um AVCB, né? Esse atestado aí do Corpo de Bombeiro, que o Corpo de Bombeiro vai lá e fala, olha, tá tudo certinho, entendeu? Então tá tudo bonitinho, tá? Ah, mas eu tô dentro de um shopping. Tudo bem, você tá dentro do shopping, mas é sua loja. Entendeu? Então lá fora tem a proteção geral e dentro da sua loja tem que ter. Então você não pode misturar o SESMIT teu com o SESMIT do shopping, que o shopping também tem um SESMIT. O shopping também tem uma CIPA, ele também tem uma brigada de emergência, o shopping também, enfim, é uma outra empresa, porque é outro CNPJ, tá? Tá bom? Inclusive, eu trabalhei bastante tempo em shopping e eu fiz alguns cursos, né, de bombeiro, né, de brigada de incêndio, pelo shopping, não foi pela loja que eu trabalhava. Então, mas é convênio que eles têm, porque é importante para todos ganham, né? Então, se o shopping, ele tem a brigada dele exclusiva lá, que são os funcionários do shopping. Aí ele pega e pega os lojistas e treina os lojistas. Então, para ele é importante, né? Se todo mundo estiver bem treinado, então um ajuda o outro. Aí a gente chama de plano de ação mútua, né? Então, é uma ação que um vai ajudando o outro. Você está lá na sua loja, você vê um problema do outro lado, você vai lá e ajuda, você leva o seu extintor para lá, apaga, né? Então, isso é importante, tá? Por isso que ele acaba fazendo o quê? Ele acaba convidando todos os lojistas para fazer curso. Então, é muito bacana isso aí. Tá bom? Tá ok. Obrigada, professor. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Ô, professor. Professor. Pois não. Desculpa, colega. Pode seguir com a sua pergunta, colega. Pode seguir, depois eu faço. Ô, Fabiano, obrigado. Professor, boa noite. Oi. Professor, só uma confirmação, então. A empresa que for de risco alto, que ela tiver menos de 50 funcionários, ela não precisa ter o SESMIT e nem o segurança do trabalho. Porém, ela tem que ter, no caso, a CIPA, no caso, é isso? Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos por parte. Nós estamos falando de SESMIT. SESMIT é o serviço, serviços especializados de engenharia de segurança e medicina do trabalho. Tá? Isso é o SESMIT, é um serviço. Então, as empresas que não têm essa quantidade de funcionários, né, conforme está aqui nessa tabela, ela tem que ter o serviço, porque todas as empresas CNPJ, ela tem que ter, aliás, que tem funcionário de CLT, ele tem que ter esse serviço. Só que quando está aqui conforme essa tabela, ela tem que ter o serviço dela, particular,
ou uma prestadora de serviço, né? Uma consultoria e tal. Então, vamos supor, eu tenho aqui, tá? Vamos supor que eu tenho uma empresa aqui de grau de risco 1, né? Vamos supor, até pegando o exemplo do colega, é um teleatendimento. Um teleatendimento que tem de 50, vamos até colocar aqui, ó. Ele tem 500 funcionários, tá? O teleatendimento do colega aí, tá? Não precisa, né? Ninguém, tá vendo? Aqui não precisa ninguém, não precisa de nada, tá? O que é esse nada? Não precisa ter o serviço na empresa. Só que ela precisa ter uma consultoria, que é alguém que vai fazer esse serviço para ela. Tá? Então, alguém, uma consultoria, que vai fazer esses serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho. O que são esses serviços de engenharia de segurança e medicina do trabalho? Todas essas normas que a gente está falando. Então, esse consultoria, ela vai fazer para você PPRA, vai fazer PCMSO, ela vai fazer todos os atestados de saúde ocupacional, ela vai fazer as avaliações para colocar no PPRA, ela vai te dar treinamento. Se tiver CIPA, neste caso aqui, 250 a 500 funcionários, tem que ter CIPA, ela vai treinar CIPA, ela vai capacitar e tal, tá bom? Então, eu não preciso ter um serviço dentro da empresa, tá? Como é o caso de 501 a 1.000. Ai, caramba, eu tenho que ter o serviço, eu tenho que ter um registro do meu SESMIT no Ministério do Trabalho. Caramba, mas um SESMIT só com um técnico? Esse é o serviço. Este cara aqui, ele vai ser responsável por tudo. Professor, mas ele não é médico? Ele não é médico para fazer os exames médicos. O que eu faço? Vou contratar uma consultoria para fazer a parte médica. Ah, professor, mas ele é técnico de segurança. E para fazer aquelas avaliações de engenharia e tal, aí eu vou contratar nessa própria consultoria alguém, né, que é um engenheiro de segurança que vai fazer parte dessa consultoria, para fazer as avaliações, para fazer laudos, para fazer um monte de documentos que a ele pertence. Entendeu? Eu tenho um SESMIT, só que eu estou meio limitado, porque o técnico de segurança, ele não pode assinar laudos. Então, ele tem que contratar alguém para fazer o laudo. É um engenheiro. Ele não pode clinicar, ele não pode fazer atestado de saúde ocupacional, ele tem que contratar um médico. Então, o que é feito? Contrata-se uma prestadora de serviço, né, uma consultoria, que essa consultoria ela tem a parte de segurança do trabalho e a parte de medicina do trabalho. E ela vai te dar o suporte. E aí você vai começar a fazer o quê? Só a gestão dos trabalhos que eles desenvolvem. E você vai dar continuidade fazendo suas atividades lá dentro que você consegue fazer. Montar CIPA, montar brigada de emergência, criar procedimentos de segurança, fazer funcionar o PPRA, fazer funcionar o PCMSO e por aí vai. Então, você tem um monte de atividades aí conforme a norma. Tá bom? Então, você não precisa aqui fazer o serviço de engenheiro, porque você precisa ter a assinatura, né? Precisa fazer laudo, é só engenheiro, e você também não vai fazer a parte médica. Então, você vai contratar lá um departamento, uma consultoria, tá? Aí eu tenho aqui, um exemplo aqui. Ah, eu tenho aqui, mas eu não tenho enfermeiro. Não, eu não preciso ter um enfermeiro, tá? Ah, mas e quem vai fazer a parte de enfermagem? A parte de enfermagem não vai precisar, porque eu tenho aqui um auxiliar de enfermagem e tem um médico. Os dois aqui, eles vão fazer a parte da enfermeira. Simples assim. Tá bom, beleza. Aí eu tenho aqui completo. Então, cada um faz a sua parte. O pessoal da segurança faz as coisas relacionadas à segurança e o pessoal da medicina faz coisas relacionadas à medicina. Beleza? Eu tenho uma pergunta, professor. Pois não? Tranquilo, professor. Tá bom. Assim, igual essa Teleperformance, eu já trabalhei na Teleperformance, né? É uma rede que tem que tem espalhado por todo o Brasil. Eu trabalhei especificamente no Higienópolis. No Higienópolis, só naquele prédio, trabalhava mais de 800 pessoas. Só no setor que eu tinha 300 e tinha 12 andares. Então, assim, precisa ter o técnico em todas as unidades ou só um técnico para atender toda a rede? Então, vai depender do dimensionamento, tá vendo? Então, o que você tem? Vamos supor que nessa unidade que você está falando, você tinha mais de 500 pessoas. Então,
de 500 a 1.000, você tinha que ter um técnico lá, um cara que ia ficar lá. Só que esse técnico, ele vai responder lá onde está o geral, tá vendo? Então, o geral. Tem unidade que não vai precisar ter técnico, tá? Pelo dimensionamento. Mas quem vai dar o suporte vai ser a central. Então, vamos supor, essa teleperformance, ela deve ter um escritório central, uma base, uma sede, tá? Então, essa galera vai ficar na sede. E nas filiais, né, vai ter o quê? Conforme o dimensionamento. Então, se você tivesse num lugar lá que tivesse, vamos supor, 200 funcionários, então não precisa ter ninguém lá, tá? Mas precisa fazer todo o serviço. Então, essa galera faz o serviço para lá, tá? Um exemplo, eu trabalhei numa empresa de segurança, tá? Então, essa empresa de segurança e limpeza. Então, o nosso SESMIT, ele era centralizado, tá? E nos postos que tivessem acima de 100 funcionários, tinha um técnico de segurança. E nós fazíamos o quê? A gente ficava no local, na sede, e dava o suporte por todas essas unidades, todas. Então, a gente ia visitar todos os postos e tal, tudo que precisava, a gente dava o suporte. Fazia os PPRA, PCMSO, enfim, toda a parte de segurança do trabalho a gente fazia. Bom, é o caso dessa empresa que vocês trabalham, ou trabalharam, né? No caso, você já trabalhou. É a mesma coisa. Então, eu acredito, tá? Talvez você pode até consultar para me responder com mais precisão, lá deveria ter um técnico de segurança. Você não lembra disso? Então, na minha admissão, fizemos uma integração com um técnico em segurança do trabalho, né? Só que eu vi o técnico que foi justamente na sede, né? Mas no prédio que tem mais de 800 pessoas, não devia ter um técnico no prédio presente. Sim, ou não, só lógico, na sede? não, precisava ter lá. É aqui, ó. Então nós vamos por aqui, por essa coluna aqui, ó, tá? Eu não vou deixar todos os caras aqui na sede. Então, para mim, é melhor eu deixar um em cada local para atender o quê? Esse dimensionamento. Então, sei lá, tem mais de 500 funcionários, eu deixaria um técnico lá. Tranquilamente, eu deixaria um técnico em cada local, entendeu? E aí na sede ficaria com o resto para dar suporte para as pequenas. Ou, no máximo, se eu tivesse bastante, o que eu ia fazer? Esse técnico aqui, ele daria o suporte para a sua unidade e para outra unidade. Uma unidade próxima e tal, né? Às vezes tem uma próxima da outra, ele poderia dar o suporte lá, tá? Ficar meio período aqui, meio período lá, assim, e essa galera aqui dando suporte para todo mundo. Entendeu? Isso também procede, tá? Porque o engenheiro de segurança, o que ele faz? Ele vai fazer a gestão da segurança do trabalho. E quem trabalha, na verdade, são os técnicos de segurança. Então, os técnicos de segurança que vão fazer treinamento, fazer acompanhamento, fazer avaliações e tal, para levar aqui, o engenheiro vai fazer o quê? A parte da gestão, assim como o departamento médico também. O médico vai ficar quietinho lá no lugar dele. A auxiliar de enfermagem e a enfermeira que vai colocar a mão na massa em questão de fazer os documentos, preparar, convocar os funcionários para fazer os exames admissionais, o periódico, mudança de função, retorno ao trabalho e tal, tá? Então deveria ter um lá. Ah, eu não vi ele lá. Pode ser que não tenha visto mesmo, porque às vezes ele está fazendo outra atividade. Ou ele não deu a cara a tapa também, porque ele ficava em outro lugar, tá? Eu não conheço como funciona lá. Mas normalmente é assim que procede, tá? Entendi, obrigada. Nada. Mais alguém? Professor, desculpa. Oi. Fica à vontade. Se eu sou um técnico de trabalho de uma empresa, um seletista, eu posso prestar consultoria? Pode. Por fora? Pode. Posso? Pode. Não tem problema nenhum. Então vamos supor, você trabalha na empresa, tá? Vamos supor que você trabalha na empresa. O problema é que a hora que você vai prestar consultoria, né? Então, isso que é problema, tá? Então, vamos supor, você trabalha lá, numa empresa, você trabalha das 8 às 5, né? Então, que hora que você iria prestar consultoria? Porque o técnico de segurança, né, conforme nós vimos lá na norma, ele tem que se dedicar 8 horas de trabalho, né? Tem que ter a carga de 40 horas semanais. Então, e aí? Então, exemplo de mim, eu, Hamilton, tá? Um monte de gente me chama para dar treinamento. Eu trabalho de manhã e dou aula à noite, não dá. Quando que eu tenho um tempo? No final de semana, tá? Então, no final de semana, mas dá para fazer um treinamento no final de semana? Dá. Se der para fazer, então no sábado dá um tipo de treinamento, tudo bem, aí você vai. Tá? Normalmente, surge essas coisas, eu até passo para aluno, porque eu não vou mais, né? A gente faz muitos anos que eu
não faço mais isso. Então a galera me pede, às vezes, se eu conheço alguém. Então, até recentemente me perguntaram se eu tinha alguém para dar um curso de CIPA, né? Só que um curso de CIPA queria que desse as 20 horas, porque um curso de CIPA ele tem que ser 20 horas, mas que fosse todo dia, né? Nos 5 dias, das 8 da manhã a meio-dia, fosse 4 horas por dia, 5 vezes 5 dias daria as 20 horas, tá? A empresa queria isso. Então, às vezes, surge, aí eu passo para algum aluno. Quem está disponível aí, ó, vai lá e pega. Quanto que é o curso? Não sei. Você vai negociar lá e é problema seu. Não ganho nada com isso aí é com vocês, tá? Mas às vezes pode ser que para mim alguém chega e fala, professor, eu estou precisando fazer uma avaliação lá na empresa, vou precisar de um laudo de alguma coisa. Você faz? Aí tudo bem, eu pego lá na empresa, numa folga minha, ou até mesmo, né, eu tenho, né, liberdade para isso, eu saio e vou lá ver isso aí, se precisar. Ou no final de semana, se tiver necessidade, tá? Aí você vai e faz. Então, mas eu não quero trabalhar em firma, eu só quero ter uma consultoria. Eu posso? Pode. Eu, particularmente, tenho um monte de amigos que têm consultoria, técnicos de segurança. Tá? Então, eles têm padaria, tem farmácia, tem açougue, tem pequenas empresinhas, tem lojas, tem um monte de empresas que a empresa paga, sei lá, não sei quanto para ele por mês, e ele vai dando todo o suporte. Entendeu? Então, você pode sim. Tá? E muita gente acaba fazendo esse curso de técnico de segurança pensando nisso, tá? Obrigado, professor. Beleza. Então ficou claro aqui, gente, o dimensionamento do SESMIT? Ô, professor, posso fazer uma pergunta? Sim. Enquanto o treinamento que é realizado por um técnico em segurança, vamos fazer de conta o NR35, que tem de 8 horas, 20 horas, 32 horas e 40 horas. Até onde um técnico em segurança pode firmar no certificado? Ou então, todos precisam de um engenheiro em segurança? Não, nem sempre. O que precisam é o seguinte, eles falam em proficiência, ou seja, você tem que comprovar que você entende aquele assunto. Tá? É o que está na norma. Então, mas como que eu vou comprovar? Eu sou técnico de segurança. Mas só como técnico posso? Por isso que o pessoal, para não perder muito tempo e para não ter alguns choques, ele vai fazer um curso de trabalho em altura. Ele faz um curso de trabalho em altura que vai ter a proficiência, agora eu tenho, e aí eu posso assinar, entendeu? Para não ter, às vezes você vai pegar, vamos supor, uma Petrobras, que os caras são muito exigentes, ou grandes empresas, eles acabam também sendo bem exigentes, né? E aí o camarada, mas caramba, o técnico de segurança está dando esse curso, mas eu posso, está dentro da minha grade e tal, né? Não, mas eu quero que tenha um curso. Então você vai lá fazer um curso só por questão do papel, entendeu? Então, pode. O engenheiro de segurança é a mesma coisa, entendeu? Eles pedem que tenha proficiência. Então, o que é proficiência? Não é só a formação. O cara tem que fazer um curso além daquele para aumentar a capacidade dele de conhecimento para poder treinar os outros, entendeu? Então, vamos supor, eu tenho um curso de bombeiro industrial, tá? Hamilton, eu tenho um curso de bombeiro industrial. Professor, bombeiro industrial eu nunca ouvi falar, né? Talvez você pense assim. Esse curso nós criamos, né, há muito tempo atrás, para quê? Para montarmos bombeiro exclusivos para a indústria, principalmente indústrias grandes, indústria de grau de risco 4. Então, um bombeiro que nós capacitamos, e aí eu fiz parte também desse montante aí, de capacitar o bombeiro para tudo. Desde trabalho em espaço confinado, entrada e resgate em espaço confinado, que até eu fiz o curso também na Survival, fazer liberação de espaço confinado, fazer travamento de energia, fazer um monte de outras coisas que até então, né, não eram permitidos para bombeiro civil. Então, criou-se essa sigla, mas foi muito pouco, né, poucas pessoas fizeram, curso de bombeiro industrial. Formar um bombeiro para trabalhar nas indústrias, né? Um cara específico para trabalhar em indústria, para travamento de energia, para acompanhar todo tipo de trabalho, para liberar trabalho, né? Todo tipo de trabalho quente, enfim. Então, foi isso aí. E aí, a proficiência, porque foi um curso mais do que o dobro, né, das horas que era do bombeiro tradicional, né? Um bombeiro civil normal. Então, tem a proficiência. Só que muitas vezes, alguma empresa ele quer um certificado, que aí até um colega falou, olha, tem um montão de certificado aí online.
né? Você vai lá, você tal, depois você paga o seu certificado, R$ 50. Isso tem algumas empresas. E aí você pega o certificado. Aí você vai lá, apresenta, o cara aceita, entendeu? Ah, mas o que isso agregou na sua carreira? Só o certificado, porque o conhecimento propriamente dito você já tem, entendeu? Então, tem algumas politicagens nisso, isso não está definido, tá? Isso não está bem definido, porque quando pensaram em trabalho em altura, quem coordenou tudo isso foi a Golin. Quem que é a Golin? A Golin é uma empresa que faz cadeiras de balanço, né? Que os caras são especialistas em trabalho em altura. Então, eles que tiveram os pontapé inicial. Então, os caras puxaram, né, bastante a sardinha para o lado deles, né? Então, de uma forma com não somente eles, outras também empresas puxaram a sardinha, ó. Então, só isso não, vamos exigir um pouco mais, né? Eu até entendo que é favorável, né, o pessoal exigir mais. Eu concordo com isso. A segurança do trabalho tem que ser assim. Mas é questão de mercado, entendeu? Ô, professor, só para complementar, vamos fazer de conta que eu sou técnico em segurança do trabalho e uma empresa me chama, quero que você dê um treinamento de 40 horas para meus trabalhadores. Eu posso assinar como técnico em segurança a certificação deles? Então, é isso que eu falei, você pode assinar. Tá? Eu dei o curso de trabalho em altura, porque aqui você vai ter essa proficiência. Aqui no Senac, você vai ter essa proficiência, você vai saber fazer isso. Só que pode ser que na empresa que for te chamar, ele fala, Tuco, mas eu sou técnico de segurança, tal, tá aqui. Mas é o seguinte, só isso não vai ser bom pra gente. Eu preciso que você faz um curso, uma especialização, um curso específico aí de 35. Aí você vai fazer um curso de 35, entendeu? Então, eu, mesmo sendo engenheiro, eu fiz o curso de 35, fiz o curso de 33, fiz o curso de 12, fiz o curso de 10, entendeu? Mesmo sabendo tudo isso. Eu tenho amigos que são engenheiro eletricista, o cara é engenheiro eletricista, tem que fazer o curso de NR10, entendeu? Aí você fala, porra, mas isso é meio esquisito. Mas é paciência, entendeu? Às vezes o mercado quer isso, a gente vai e faz, para não ter, sabe, briga. Então você faz, tá tudo certo e pó no gato. Sim, professor, só uma última para terminar. Tem algum lugar onde fique registrado do que eu posso ser instrutor? Por exemplo, eu sou instrutor de primeiros socorros e fica com o bombeiro militar os registros para consultar. Onde que ficaria para fazer o resto do? Então, mas aonde você fez o curso na Polícia Militar? Não, eu fiz o curso do Bombeiro Civil na Academia do Bombeiro Civil, que está junto com o SAMU. Então. E aí eles fazem o curso de instrutor e aí depois encaminham toda a documentação para bombeiro militar. Tudo bem. Só que eu conheço um monte de gente que tem o curso de primeiros socorros que não está registrado lá. Entendeu? Então não está registrado no lugar não. O cara tem a proficiência, ele consegue evidenciar isso. Porque vamos supor, eu vou chamar um cara para dar aula de primeiros socorros. Então, normalmente, tá? Eu vou chamar um bombeiro, né? Um bombeiro civil ou alguém da saúde. Então, vou chamar alguém, olha, vamos supor aqui, eu tenho médicos, né? Eu conheço médicos que dão aula de primeiro socorro. Eu conheço enfermeiras que dão aula de primeiro socorro. Conheço auxiliar de enfermagem que dão aula de primeiro socorro. É a área deles. Legal. Eu conheço técnicos de segurança que dão aula de primeiro socorro. Que aí eles fizeram o quê? Uma complementação, tá? Lá, não sei do que lá, e dão aula de primeiro socorro. Entendeu? Então, o cara tem uma proficiência, ele tem como comprovar, olha, Hamilton, você já deu aula de primeiros socorros? Não. Você quer dar? Não. Também não. Não é uma coisa que eu não quero, não gosto, não quero, entendeu? Ah, mas eu gosto, tá? Ah, mas você tem a proficiência, porque eu tenho um curso de bombeiro civil ou industrial, eu tenho. Ah, mas tá bom, então você pode. Ah, mas eu não quero, então, mas e quem pode? Então, vamos supor, tem técnicos aí que o cara se identifica com isso. Como vamos supor você fez o curso e se identificou com a aula de primeiros socorros, porque na grade do bombeiro, ele tem X horas de prevenção e combate a incêndio e X horas de primeiros socorros. Então, essa carga de primeiros socorros, ela te habilita a você ministrar coisas de primeiros socorros.
Então, você não precisa ser técnico de segurança para ministrar o curso de primeiro socorro. Só como bombeiro, tá? Você pode ministrar. Beleza. Agora, como técnico de segurança, é lógico que vai abrir seus horizontes. Entendeu? Mas o quê? Tudo que for na NR, você pode ministrar. O problema é que muitas empresas, os caras querem o quê? Querem proficiência. O cara quer que você dê um certificado para ele daquele assunto. Então parece que também na moda isso aí. Aí o camarada vai e faz e pronto, entendeu? Vou gastar R$ 50, tá bom, põe lá, não vou ficar discutindo com o cara. Entendeu, Tuco? Sim, professor, mas minha pergunta era, onde é que fica registrado do que eu sou instrutor? Não tem Não isso. tem? Não, isso aí está na própria NR, está dizendo todas as atividades que você pode fazer. Então, quando chega lá, na própria NR, que está falando assim, treinamento, todo tipo de treinamento, né? Treinamento de segurança do trabalho e saúde ocupacional, está escrito lá na norma. Então, às vezes você encontra alguns impactos aqui. Vamos ver se eu acho aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Tá lá aqui agora. O professor, mientras você está procurando, eu queria comentar um caso lá do curso de NR33, que os técnicos em segurança estavam indo a fazer o curso para estar registrados com o bombeiro militar de que eles podiam dar o curso de NR33. Porque eles mesmos comentavam que eles podiam dar o curso, mas ao não estar registrados como instrutor de NR33, não podiam assinar uma certificação. Tem um Por técnico isso de que eu segurança? pergunto. Isso. Então, mas depende, tá? Depende porque é o seguinte, tem um curso que é entrada, é uma coisa, supervisor é outra. Antigamente, o técnico podia fazer qualquer coisa. Aí mudou aí uma questão de legislação que tem que fazer um curso para ter essa proficiência, entendeu? Porque o que acontece? O Senac, ele ensina tudo, mas outras escolas de técnico de segurança não ensinam. Então não pode se balizar pelo Senac, tem que se balizar pela outra que não ensina nada, entendeu? Então, mas eu sou do Senac, e aí? Isso não quer dizer nada. Então o que eles fazem? Pede o certificado para todo mundo, entendeu? Sim, professor. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Então, tá aqui. Compete aos profissionais entregando do SESB, tal, aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e medicina do trabalho no ambiente de tal, componentes, inclusive máquinas e equipamento, tal. Determinar conteúdo esgotado, tal, colaborar quando solicitado em projetos, responsabilizar tecnicamente, manter permanente, promover a realização de atividades de conscientização, educação, orientação dos trabalhadores. Então, promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes e doenças, tanto em tal. Esclarecer e conscientizar os empregados sobre acidentes, analisar, registrar mensalmente, manter registro. Então, tudo isso aqui são as atividades do SESMIT, tá? Então, aqui, as atividades profissionais, tal, são essencialmente prevencionistas, embora não seja vedado atendimento de emergência, quando se torna necessário, entretanto, a elaboração de plano de controle de efeito de catástrofe, de disponibilidade de meios e tal. Então, está tudo aqui, é o que está na norma. Então, quando você pega aqui, que é fazer aqui, promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação. Então, educação, você está ensinando, tá? O cara está aqui na linha F. Assim como tem outras aqui em cima, que é aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e medicina do trabalho ao ambiente de trabalho, né? A todos os componentes, inclusive máquinas e tal. Para quê? Para reduzir e eliminar os riscos ali existentes. Entendeu? Determinar aí a parte de conhecimento. Então, quando você pega na norma, está escrito aqui. Entendeu? Então, está aqui. Aí, vamos supor que você vai numa empresa, a empresa fala assim, mas eu quero que, aqui não está claro, eu quero que você me dê um certificado que você é
tenho conhecimento dessa atividade. Tudo bem, vai depender, porque tem empresas que falam assim, você é do Senac? Não, o Senac, tudo bem, eu sei que faz isso, né? Que dá esse curso, eu conheço, eu estudei lá. Agora tem outras empresas que falam, não, isso aqui é para todos, entendeu? Não é só para você, é para você que estudou no Senac, para outras empresas, para outros caras também que estudaram aí, sei lá onde, entendeu? Então, vai pedir. Eu tenho um caso aqui até de docente, que o cara tem o certificado, o cara teve que fazer porque a Petrobras pediu. Entendeu? A Petrobras pediu. O cara, para entrar lá, falou: você tem que ter esse documento, você tem que ter esse certificado. Tá bom, o cara fez o curso e acabou. Entendeu? Então, aqui na norma tá o que pode fazer. Só que tá de uma forma macro. Tá vendo? Então, fazer educação e orientação. Mas, caramba, onde está, conforme você está falando, onde está escrito o que eu posso fazer? Está aqui. Só que aqui está no macro. Aí, como tem a parte também de saúde, né, que nós vimos aqui embaixo, então, está tudo aqui. Tá? A parte de atendimento à emergência, tá vendo? Não está na norma. Não sou eu que estou falando. Só que tem cara que quer discutir. Fala, não, mas eu quero saber, eu quero um certificado que você tenha proficiência desse negócio aqui. Tá bom, então vou fazer o quê? Vou lá fazer. Entendi, professor. Muito obrigado. Tá? A gente não arruma confusão. Aí, então, beleza. Galera, então, nós pegamos aqui o dimensionamento, né? Então, nós pegamos aqui o dimensionamento do SESMIT. Tá claro isso para você, gente? Isso tem que estar bem claro aqui, porque isso já vai... Volta aqui. Então, nós pegamos aqui até um CNPJ, tá? Do colega, onde tem um número aqui, ó. O código, peguei o código, tá lá. E os números, né, a quantidade de funcionários, eu vou pegar no CAGED. Eu vou pedir para o departamento pessoal, só que eu quero o CAGED, porque para o Ministério do Trabalho, o que vale é o CAGED, que é movimentação de funcionários, tá bom? Porque se você pega lá, vamos supor, ela fala tem X funcionários, só que desse X, vamos supor, ela inclui funcionários que estão em acordo, funcionários que são por fora, né? São PJ, acaba incluindo todo mundo. Então, isso não tem que estar fora. Beleza? Então, aqui é o que eu tinha nessa parte. Agora eu vou entrar já na área nossa, né? Na área da segurança. Então, a gente já começa aqui a falar sobre os riscos. Né? Então, a gente começa a se aprofundar. Porque qual a atividade do SESMIT? Nós vimos agora. Tá? Então, para que o SESMIT ele atinja seus objetivos de prevenção de acidentes e também doença do trabalho, ele precisa do quê? De conhecer e controlar os riscos presentes no ambiente de trabalho. Mas quais são esses riscos aí? Então, nós temos aí o risco do grupo 1, que são os verdes, que são físicos. O grupo 2, que são os vermelhos, que são os químicos. O grupo 3, que são os marrons, que são biológicos. O grupo 4, que são os amarelos, que são ergonômicos. E o grupo 5, que é o azul, são acidentes. O que são esses grupos aqui? Tá? E é nessa ordem. Tá? Nós temos físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes. Essas cores vocês vão encontrar no mapa de risco. Tá? Lá no mapa de risco vocês vão encontrar uns círculos, né, que representam os riscos daquele ambiente, na cor verde, na cor vermelha, na cor marrom, na cor amarela e na cor azul. Tá? Que ele significa riscos físicos, riscos químicos, riscos biológicos, riscos ergonômicos e riscos de acidente. Então, vamos lá no primeiro, riscos físico, que é o verde. Então, nós temos lá ruídos, vibrações, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, frio, calor, pressões anormais e umidade. Isso é o grupo 1 físico, tá? Esses são o que a gente chama de agentes. Então, nós temos lá, tá? Vou falar um pouco do ruído. Todos esses agentes que nós vimos aqui, tá? Todos esses agentes aqui, tá? Todos esses caras aqui, por definição da norma, tá? A gente, para saber se ele está dentro ou fora
do limite de tolerância para ver se ele é insalubre ou não é insalubre. Então, tem uma tabelinha aqui, que também está lá na norma, na NR4, na NR15, anexo 1, que ele fala do limite de tolerância do ruído, tá? Então, este agente, ruído, ele é medido por limite de tolerância. O que é limite de tolerância? Até determinado ponto, o camarada pode trabalhar, o local é salubre. Passou desse ponto, tá? Passou desse limite, o local se torna insalubre. Então, eu tenho aqui, para o ruído, tá? Isso depois vocês vão estudar também a questão do ruído, um por um, tá? A gente vai ter aula de ruído, tudo isso aqui que eu vou passar para vocês agora é uma forma macro, né? Para vocês entenderem os riscos que a função ela exige. Mas lá para frente, tanto começar na UC2 como na UC4, na UC4 a gente até usa instrumentos para vocês aprenderem a medir o ruído, como que é o ruído, como que a gente mede e tal. Então eu tenho aqui, para 85 decibéis, o que é esse decibéis aqui, tá? É décimo de Bell, tá? Quem que é Bell? Gram-Bell, tá? Então, décimo de Bell, que é uma unidade de medida na curva A. Nós temos aí algumas curvas de ruído. Então, nós temos a curva A, que é para o ruído contínuo intermitente, a curva B está em desuso, a curva C é para impacto, tá? E a curva D é para barulho muito forte, que é de turbina de avião, tá? Então, normalmente, vocês vão ver na curva A, tá? Quando tiver assim, decibéis, é o D minúsculo, que é décimo, e o B é maiúsculo, porque é o nome do cara, né? Gram-Bell, então décimo de Bell, e a curva A, que significa que é um ruído contínuo ou intermitente. Então, para um ruído contínuo intermitente, tá? De 85 decibéis, o funcionário pode ficar 8 horas. Para 90, 4 horas. Para 95, 2 horas. Para 100, 1 hora. Para 105, 30 minutos. Para 110, 15 minutos. Para 115, 7 minutos. O que significa isso aqui? A cada dobra ou a cada aumento de 5, tá? A cada aumento de 5 decibéis, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, a cada aumento de 5, o tempo cai pela metade, no caso do ruído. Então, 85, 8, aumentou 5, diminui metade. Aumentou 5, diminui metade. Aumentou 5, diminui metade. 5 metade, 5 metade. E esse aqui é o máximo de exposição, tá? Porém, tudo isso aqui é sem a utilização de equipamento de segurança. Tá? É o tempo máximo que o camarada pode ficar tranquilamente, que são os limites de tolerância. Ah, mas eu tenho aqui uma exposição de 100 decibéis, tá? Uma exposição de 100 decibéis aqui, tá? Puta, mas do ambiente tem 100 decibéis. Na norma, 100 decibéis, o camarada pode trabalhar somente 1 hora. 100 decibéis, somente 1 hora. Ah, mas ele precisa trabalhar 8 horas. Então, o que a gente faz? A gente vai dar um protetor auricular para ele. Quando eu dou um protetor, o protetor ele atenua alguma coisa. Normalmente, ele chega a atenuar 15 decibéis, 14 decibéis, tá? Por isso que depois a gente vai orientar vocês, quando a gente falar em EPI, como comprar EPI, como você entender do EPI para comprar o EPI certo. Então, quando eu compro um EPI certo, vamos supor, ele atenua 15 decibéis. Então, 100 decibéis menos 15, 85. Aí o cara pode ficar às 8 horas, tá? Mas isso vocês vão ver depois na prática como funciona. Hoje, é importante vocês só entenderem que isso aqui é um agente físico da cor verde, tá? E esse agente chama-se ruído. Eu tenho outro agente que chama-se vibração. O que são vibração? A gente tem 2 tipos de vibração. Um que é localizada e a outra que é a parte do corpo inteiro, né? Uma certa parte do corpo e outra corpo inteiro. Então, nessa vibração aqui, que eu falo localizada, tá? Que é certa parte do corpo, eu tenho como ferramentas manuais, ferramentas elétricas e pneumáticas, né? Como martelete pneumático, né? E ferramentas manuais motorizadas, né? Máquina de polir, furar e por aí vai. Quando você utiliza uma máquina dessa, você começa a tremer, né? Você começa a vibrar a mão, né? O braço e tal. Vocês vão entender, né, para frente lá, que a gente vai mostrar a limite de tolerância, a gente vai mostrar como que faz essas avaliações e tal, lá para frente na vibração. Então,
eu coloco um equipamento no funcionário, né, chamado acelerômetro, e aí eu vou saber se ele está dentro do limite de tolerância ou não, né? A gente vai ver isso para frente, só para vocês entenderem agora o que é uma vibração. E eu tenho a vibração do corpo inteiro. Do corpo inteiro é o quê? Aqueles caras que trabalham operando máquinas grandes, né? Como motoristas de caminhões, ônibus, tratores, né? Até antigos, né? Porque esses novos hoje os caras têm todo o conforto. Então, motorista do ônibus, hoje o volante também não é duro, né? Como era antigamente, ele é macio para você dirigir, câmbio e tal, bem tranquilo para dirigir. O banco dele é macio, né? Tem molas, tem ar e tal, então não tem aquela vibração que tinha antigamente. Mas a gente tem ainda alguns equipamentos, né? Como tem empilhadeira não tem amortecedor, então ela é dura. Alguns veículos fora de estrada, como tratores, né? Então, vocês vão entender isso também, como que funciona, como que a gente faz a avaliação com o acelerômetro para saber quanto que o camarada tem de vibração. Aí tem as radiações, né? Existem dois tipos de radiação, uma que é ionizante, outra não ionizante. As ionizantes a gente encontra, né, normalmente o cara que é operador de raio-x, também de radioterapia, né? Então esses raios-x aqui, eles são gravíssimos para a saúde, por isso que tem que usar uma série de equipamentos, e o ambiente também tem que estar muito bem protegido, né? Vai ver para frente como que são essas proteções e tal. E tem as não ionizantes. As não ionizantes, a gente tem soldas oxiacetilênicas, solda elétricas, raio laser, micro-ondas, tudo isso são radiações não ionizantes, tá? Então, a gente vai mostrar para vocês como que funciona, como que a gente faz essas avaliações, né? Para saber se é insalubre ou não. Outro também do risco físico é o calor. O calor também tem um limite de tolerância, né? A gente tem as altas temperaturas, né? Que as altas temperaturas podem provocar desidratação, erupção de pele, câimbras, fadiga física, problemas cardiocirculatórios, insolação. Então, pessoa que trabalha exposta a calor de forno, tá, gente? Não é calor de sol. Calor de forno, tá? É uma preocupação tamanha. Então, vamos supor, camarada que trabalha numa fábrica de vidro, o calor é gigantesco. Então, não pode deixar sem hidratar o cara. Então, a empresa ela fornece soro para ele, então a cada X tempo ele sai para se hidratar. E a gente tem também um limite de tolerância para que ele possa sair a determinado momento para se hidratar. Tá? A gente se preocupa muito com o tempo de trabalho. Então, tem um limite de tolerância que é uma parte trabalhada e uma parte em descanso. Descanso não dormindo, né? Mas essa parte de descanso é quando ele sai fora da área de calor, tá? Isso depois também vai aprender. O frio, que já são as baixas temperaturas, né? Que ele pode provocar o quê? Feridas, rachaduras e também necrose de pele, enregelamento, né? Que é ficar congelado, agravamentos de doenças reumáticas, predisposições para acidentes, predisposições para doenças de vias respiratórias. Isso é um problema sério. A gente até tem isso em frigoríficos, por isso que foi criada uma norma específica, né, para frigorífico. Isso era um problema sério, tá? Que tem que proteger o funcionário, tá? E por aí vai. Aí nós temos aqui as pressões anormais. Então nós temos dois tipos de pressão, as baixas pressões e as altas pressões. As baixas pressões baixas pressões são abaixo da pressão atmosférica normal, né, que são grandes altitudes. Então, quando eu falo em baixas pressões, são grandes altitudes. Por isso que quando a galera vai jogar lá, né, na Bolívia, né, naqueles picos, né, então a galera começa a correr, começa até a sentir falta de ar, né, que a pressão ela é menor. Então, o que acontece? O camarada, ele se prepara embaixo, vai lá, joga o futebol e já desce. Então, nós temos aí alguns casos aí, quando o Brasil vai jogar nesses lugares, é um sufoco danado. E tem as altas pressões, que são acima da pressão atmosférica normal, que a gente vê aí que são os mergulhadores, né? Então, isso é um problema sério quando a gente fala em alta pressão. Você sente isso quando você está descendo para a praia, em determinado momento você sente uma pressão no seu ouvido que tampa seu ouvido, né?
Imagine quando você chega na praia, que é nível 0, né? Então, nós estamos hoje aqui em altitude, nós estamos aqui em torno de 600, 700 metros de altura, e aí você desce, né? Você descendo para a praia, dá aquele pressão dentro do seu ouvido, e você está lá, aí você mergulha, entendeu? Isso é um problema sério. Então, quem trabalha dentro do mar, né? Trabalha aí como mergulhador, os caras têm um problema sério, tá? Depois a gente vai ver isso também. Aí nós temos a questão da umidade, né? Que são atividades, operações executadas em locais alagados ou encharcados, né? Com umidade excessiva. O camarada que trabalha nesses lugares, que eu já falei, né? Local alagado e encharcado. Então, primeiro, você tem que entender a definição de alagado e encharcado. O que é o alagado e o que é o encharcado. Alagado, cheio de água, tá? Então, uma plantação de alguma coisa, né? Cheio de água, um brejo, e encharcado, o solo é encharcado. Você não vê água, só pisa como se fosse uma areia movediça. Aí a gente entra no grupo 2, né? Que são os vermelhos, que são riscos químicos. Aí nós temos aí as poeiras, né? Nós temos as poeiras, podem ser minerais, vegetais ou alcalinas, fumos metálicos, né? Esses fumos aí, quando o camarada ele solda, sai aquela fumaça, isso são chamados fumos metálicos. Se o cara respirar, vai direto para o pulmão e depois de um tempo ele pode ter problemas sérios pulmonar. As neblinas, né? Também, quando o camarada está utilizando revólver, né? Que sobe aquela neblina. Gases, que são problemas sérios, né? Gases. Vapores, que são piores, né, do que os gases, porque o vapor ele está no ponto de fulgor bem baixo, né? Então qualquer atrito, calor, ele pode pegar fogo. Substâncias químicas, né, o composto geral, tal. Então isso também a gente vai ver lá na frente quando a gente entrar em química, né? Então vocês vão entrar em química, vão entender um pouco mais desses caras, né? Se aprofundar um pouquinho mais. Tá? Eu preciso decorar a tabela periódica? Não precisa decorar nada. Tá? O importante é só saber alguns produtos em questão de ponto de fulgor, né? Então, o que é esse ponto de fulgor? É o ponto que ele chega no ponto certo de pegar fogo, tá? Então, vocês vão aprender também, para a gente saber quando for adquirir um produto ou aprender a ler as FISP, né? Que são as fichas de identificação de segurança dos produtos químicos, né? Então, tá lá, vocês vão aprender também a identificar, né? Conhecer essas fichas, conhecer os 16 itens dessa ficha, entender cada item dessa ficha, né? Porque nós, como segurança do trabalho, quando a gente compra algum produto químico, a primeira coisa, a gente tem que ver a FISP. E na FISP, às vezes, né? Às vezes não, ela está escrita lá tudo sobre o produto, inclusive os equipamentos de segurança que a gente tem que dar para o funcionário. E aí, você não dá o equipamento de segurança para o funcionário, que a ficha de identificação de segurança, ela pede. E aí, depois, o funcionário tem algum problema, vem uma fiscalização e ela vai falar porque você não deu. Então, vai ficar meio complicado. Tá? Então, a gente tem que entender muito bem esses documentos. Vão aprender lá na frente também o que é uma FISP, esses 16 itens dela e tal. Aí a gente entra nas poeiras, né? Só para entender um pouco as poeiras. Então, nós temos aí as poeiras minerais, vegetais e alcalinas, né? Então, as minerais a gente encontra na sílica, asbesto, carvão mineral. Nas poeiras vegetais, algodão, bagaço da cana-de-açúcar. E nas alcalinas, calcário. Essas poeiras é inalável. Então, o que acontece? Se o camarada estiver exposto à poeira, essas poeiras, ele respira. Essa respira vai para o pulmão. E aí, como que ela sai de lá? Ela não vai sair, ela vai ficar alojada dentro do pulmão, a ponto de ela apodrecer lá dentro do pulmão do camarada e vai inflamar o pulmão e o camarada vai ter doenças pulmonares gravíssimas, entendeu? Isso é um problema sério. Por isso que a gente tem que fazer avaliações de aerodispersóides, que são o que tem, né, no ar da onde a gente trabalha, para saber se é prejudicial ou não, para a gente pedir o quê? Máscaras e proteções, exaustão, né? Então a gente se preocupa muito com isso. Aí a gente tem os fumos metálicos, né? Então, os fumos metálicos já são aquelas partículas sólidas, né? Produzidas pela condensação de vapores metálicos. O que é isso? Quando o camarada vai soldar. Então, nós temos aí o fumos de óxido de zinco, né? Nas operações de soldagem de ferro, quando o cara vai soldar
ferro, né, que coloca esse esse óxido de zinco. Então, quando tem a fusão, o que acontece? É aquela fumaça. E você observa, quando o cara está soldando, que embaixo dele está soldando tem umas bolinhas. Porque o que acontece? Ele sobe, né, ele se condensa, ele vira uma fumaça, daqui a pouco ele esfria, ele gruda e cai no chão. Aí você vê algumas bolinhas, né, pequenas no chão. Agora imagine o cara respirando isso, vai virar as bolinhas dentro do pulmão dele, né? Então vai ter um problema sério aí de respiratório. Aí tem outros metais, né, com maior risco no processo, que, né, é o chumbo, mercúrio, arsênio, estanho, cobre, níquel, cromo, zinco, ferro, que são também utilizados em soldas. Né? Então, a preocupação nossa em dar uma máscara para o cara quando está soldando, uma preocupação da gente colocar um exaustor para chupar essa fumaça, passar num filtro, é gigantesca. Nós temos as névoas, né? As névoas já são partículas líquidas, né? Resultante da condensação de vapores. A gente encontra aí no processo de pintura de revólver, então o camarada está pintando, né, um veículo, pintando alguma coisa, né? Sobe, né, essas névoas. E tem também a questão da névoa do monóxido de carbono, né, que é liberado pelos escapamentos de carro. E vocês vão entender lá na frente que esse monóxido de carbono mata. Né? Já tivemos vários casos de excesso de monóxido de carbono e a pessoa morreu, tá? Então, tem desde casos que casalzinho de namorado entra, né, essas garagens fechadas que o pessoal faz num barranco, né? Então, faz um buraco no barranco e coloca a porta, né? Aí o casalzinho vai ficar dentro lá da garagem, liga o carro lá dentro, não tem ventilação nem nada, liga o carro para não arriar a bateria, e aquele monóxido de carbono queima todo o oxigênio e mata as pessoas, tá? Tivemos 2 casos desse aí. Tivemos um caso também numa pousada aí pro lado do Rio Grande do Sul, que o casalzinho entrou também e acenderam a fogueira, aí não tinha exaustão. O que aconteceu? Fogueira também, monóxido de carbono do carvão, e aí consumiu todo o oxigênio e matou o casalzinho. E outros também que aconteceram. Então vocês vão entender o problema que é isso aí. Isso é gravíssimo, né? Quando a gente vê... Carvão que o pessoal costuma colocar em casa na lata para esquentar também causa esses acidentes. Exatamente, a mesma coisa, tá? Por isso sempre tem que estar ventilado, entendeu? Local confinado sem chance, não tem jeito. Então isso é um problema sério, um problema seríssimo, é o monóxido de carbono. Então às vezes você depara que você tem garagem, né? Então garagem subsolo, né? de veículos. E aí o camarada coloca um camarada lá para tomar cuidado, né, com conta do estacionamento, e não tem nenhum tipo de exaustão. Então excesso de monóxido de carbono, isso é complicado. E aí tem que fazer exame, vai fazer exame de sangue lá, ver que está totalmente descompensado. Entendeu? Então a gente tem que estar atento a isso também. É uma série de fatores que vocês vão se capacitar para entender profundamente, tá? Aí nós temos aí os gases, né? Que é o estado natural da substância. Então, nós temos GLP, hidrogênio, ácido nítrico, butano, ozônio e por aí vai, né? Um monte de gases, né? Que aí muitas empresas têm esses gases e aí a gente tem que ter um controle deles, né? Tem que ter um controle desses caras aí que são perigosos. Então, muito perigoso. Então, a gente tem que... muitas das empresas, indústrias químicas, ela tem detector de gás, mas tem outras empresas que não têm. Então, dependendo aí a quantidade, é importante ter esses medidores. Aí vocês vão conhecer também esses caras aí. Aí nós temos os vapores, né? Que já são as dispersões de moléculas no ar, né? Que pode condensar-se para formar líquido ou sólido em condições normais. Aí nós temos nafta, gasolina e naftalina. Nafta e naftalina não são aquelas bolinhas brancas que põe no vaso sanitário, não. São derivados de petróleo, tá, gente? Aí nós temos o grupo 3, que são os biológicos, né? Os biológicos, nós temos aí vírus, bactérias, fungos, parasitas, bacilos, vírus, bactérias, fungos, parasitas, bacilos, tudo isso no grupo 3 marrom biológico. Então nós temos aí esses riscos biológicos, a gente encontra, né? Com uma certa frequência,
aonde? Em indústria de alimentação, hospitais, limpeza pública, né, coleta de lixo, limpeza e laboratório. Então, os riscos biológicos, eles ocorrem por meio de micro-organismos, que em contato com o homem, eles podem provocar inúmeras doenças. Então, é onde a gente ensina, né, a gente tenta, né, policiar na questão de até orientar o pessoal na empresa, ou no hospital, ou em limpeza, em todo lugar tem, né, pessoal, em fábrica, né, a gente acaba tomando conta de limpeza também. A preocupação de usar luvas, né, de como usar luvas, como retirar a luva, como higienizar a luva, entendeu? Então, tem uma série de problemas que a gente tem que estar atento. Então, desde o funcionário que vai lá, limpa o banheiro, com a mesma luva que ele limpou o banheiro, aí ele vai pegar na maçaneta, aí você entra na maçaneta, pega na maçaneta e já se contamina. Então, é um monte de questões que aí a gente começa a avaliar, tá? Então, a gente começa a ensinar o funcionário, por isso que muitas vezes em banheiro, em fábrica, não tem a porta de entrada no vestiário, porque tem uma parede, então você entra para não ter contato com nada, aí você vai e tal, você chega, lava a sua mão, tal, e vai lá fazer a sua necessidade, coisa que o pessoal acaba não fazendo, né, faz ao contrário, então isso a gente acaba instruindo também, que primeira coisa, quando a gente entra no banheiro, não interessa o que você for fazer, tá, lavar a mão primeiro, lavar com bastante água e sabão, lavou, aí eu vou fazer as minhas necessidades, sejam elas, eu vou somente fazer urinar só, tá? Então beleza, então a minha mão tá limpa, não tem problema. Eu vou defecar, então tudo bem, você vai lá, não tem problema, entendeu? Você também tá com a mão limpa. E muitas vezes as pessoas acabam pegando contaminações porque a sua mão tá contaminada. E aí chega e passa, né, pro seu membro, né, do seu membro sexual, tanto homem como mulher, por isso que às vezes até mulher tem mais infecção urinária por essa questão de deixar, ou passar despercebido a questão dessa higienização, entendeu? E às vezes o quê? Vai lá, não lava a mão, tá? E a contaminação acaba passando e tem infecções urinárias, né? Homens também, às vezes pega até doença, de onde eu peguei isso? Mas é a sua mão que está contaminada. Às vezes leva na boca, leva no rosto, e começa a ter uma série de problemas de doenças de pele. Então é uma coisa gigantesca, né? A gente vai orientando vocês vão aprendendo bastante disso, depois tem aí as aulas de saúde, que vocês vão entender o porquê disso, né? Com explicação de profissionais, onde vai entender como que a gente, como segurança do trabalho, a gente deve orientar os funcionários e a gente também deve fazer, né? Porque a gente é o carro-chefe, tá bom? É super importante isso. 4 já são os amarelos. Então, nós temos aí uma série de questões da ergonomia. Então, nós temos aí na ergonomia, nós temos esforço físico intenso, né? Então, quando a gente vai fazer ou avaliações ergonômicas ou apenas, né, fazer as inspeções normais, então ver se os funcionários estão fazendo esforço físico intenso. Às vezes é mais fácil a gente comprar um carrinho, pedir para comprar um carrinho para o cara fazer menos força. Levantamento e transporte manual de peso. Então, se o cara está levantando peso, será que não tem um carrinho para transportar? Enfim, né? Essas avaliações ergonômicas são importantes. Controle rígido de produção, né? Olha, vocês têm que correr e tal. Né? A gente abomina isso, né? A gente conversa muito com o pessoal de produção, gerente e tal, para que isso não ocorra, para que o camarada não vai fazer a coisa acelerada e acaba sofrendo um acidente. Imposição de ritmos excessivos. Olha, corre que você está muito mole, né? Então, a gente também abomina isso, a gente acaba conversando com produção e tal, para tirar essas falas aí, para não trazer problemas, principalmente excitar, né, a um acidente. Trabalhos em turno noturno, né, tem que ser avaliado muito bem. Tem pessoas que não têm condições físicas para trabalhar em turno e nem noturno, né? Em turno um dia você trabalha de dia, outro à tarde, outro à noite, né? No primeiro turno, segundo, terceiro e por aí vai. E pessoal que trabalha à noite, tem pessoas que não conseguem trabalhar à noite, tá? Não conseguem, então isso, a produção dela cai, ela fica propensa a sofrer um acidente grave, então isso é complicado. A gente, às vezes o camarada para dar castigo passou o cara para a noite, então a gente tem que interceder aí para que isso não ocorra, porque com certeza vai ter um acidente.
Jornada de trabalho prolongada, né? Então a legislação fala em 2 horas extra no máximo por dia, o camarada quer fazer 15 horas, não vai dar, né? Então fica meio complicado. Então a gente também orienta essa questão, monotonia e repetitividade, ou local onde o cara não vê muita coisa, fica só naquilo, lá olhando uma televisão o dia inteiro, ou repetitividade, né? Aqueles movimentos repetitivos, a probabilidade de sofrer um acidente ela é gigantesca, tá? Esses são os amarelos ergonômicos. E aí, a postura, né, inadequada que faltou aqui, camarada muito tempo sentado, muito tempo em pé, tá? E aí a gente entra para o último, que é os acidentes, né? Então, os acidentes, aí nós temos máquinas e equipamentos sem proteção. Então, a gente tem uma OCE que fala só sobre máquinas e equipamentos, né? Que vai falar muito da norma específica NR12, para vocês entenderem as proteções, como que funciona e tal. Também eletricidade, né? O risco de acidentes também é o agente eletricidade, uma preocupação gigantesca da gente, entender profundamente a NR10. Trabalho de inspeções. Então, às vezes, o camarada vai fazer uma inspeção onde a probabilidade de acidente é maior. Questão de atropelamento da empresa, por isso que a gente coloca faixa de pedestre, faixa de empilhadeira, então a gente define tudo isso. Animais peçonhentos, dependendo do ambiente que você trabalha, o local que você vai trabalhar, pode ter sim animais peçonhentos, então a gente acaba orientando o funcionário como guardar material, como antes de usar, o que deve fazer, principalmente botina, né? Bater a botina para ver se tem alguma coisa lá dentro, tirar roupa, sacudir as roupas e tal, para poder trabalhar. E probabilidade de incêndio e explosão, né? Então nós temos aí situações que estão totalmente em desacordo com norma, que pode acontecer um incêndio ou uma explosão, tá? Então, opa, aí voltou aqui. Então, isso aqui é o que eu tinha para falar para vocês hoje, entendeu? Então, falei rapidamente sobre os riscos. Então, esses riscos aí são 5 riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos de acidente, tá? Vocês têm que gravar isso? Naturalmente, vocês vão gravar, não tem jeito. Nós vamos falar tanto disso aí, essas cores, vocês vão fazer mapa de risco e tal. Então, vocês vão acabar gravando, nem me preocupo com isso. E esses agentes são importantes, né? Vocês começarem a conhecer esses agentes para saber o agente dentro de cada risco, tá? Porque na hora de confeccionar, hoje é um PPRA, mas vai ser o PGR, a gente vai colocar o quê? Porque lá no PGR, o novo PPRA, que a gente vai ter que fazer a partir do ano que vem, ele fala que a gente tem que colocar todos os problemas, fazer um inventário de risco. Então, quando ele fala em inventário de risco, eu vou ter que colocar todos os riscos físicos, todos os químicos, todos os biológicos, todos os ergonômicos, todos de acidente, eu vou colocar todos, entendeu? Colocar as medidas e tal. Então, é importante que vocês já fiquem familiarizados com isso. Beleza, galera? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida aqui sobre o que o que foi apresentado? Não, professor, não. Tem alguém acordado, né? A primeira pergunta eu deveria fazer. Não tem alguém acordado aí? Então, aí, alguém... Ô, professor, estamos acordados. Aí, pelo menos tem 2 já acordados. 3, graças a Deus. Conseguimos hoje. Tem 3. Vamos aí, professor. Opa, então tem 4, aí, tá vendo? Tem mais um aí. Tem mais um. Aí, é isso aí, galera. Vem correndo aí, hein? Começou a ouvir o som, já volta para cá. Então, beleza. Então, é importante essa questão dos riscos, porque é isso que é nossa praia. Esses riscos, os 5 riscos, tá? Físico, químico, biológico, ergonômico de acidente, e dentro dele os agentes, tá? Esses agentes que eu mostrei para vocês. E as cores que vocês têm que saber também, para depois identificar no mapa de risco, vai ficar muito mais fácil, tá bom? Dentro do que eu passei até agora, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza, galera. Não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Eu vou encerrar a gravação.